Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre lei de Gauss. A gente vai fazer um exercício sobre lei de Gauss, ou seja, a gente vai ter que calcular basicamente o fluxo do campo elétrico. Então o que diz a lei de Gauss? A lei de Gauss, ela diz para nós que o fluxo de campo elétrico, que a gente pode chamar de um φ, vamos dizer assim, o fluxo elétrico, que passa por uma superfície, ela é integral cíclica do campo elétrico vezes a área, certo? E isso daí é igual a Q sobre epsilon zero. O que isso significa? Isso significa que a gente tem duas maneiras de calcular esse fluxo de campo elétrico. Ou seja, se a gente souber qual é a carga que tem lá dentro passando, certo? A gente pode calcular esse fluxo. Ou o quanto de campo elétrico ele está gerando ao longo de uma área, ok? Então a gente tem essas duas situações, tá? Se esse fluxo, ou seja, se esse fluxo não, se esse campo elétrico for constante, ele sai da nossa integral e ficaria só apenas a integral de dA, que normalmente, se essa área for constante, vai ser simplesmente a área daquilo lá que a gente está querendo fazer, ok? Agora, se a gente tiver um fluxo variável ou uma área variável em relação ao fluxo, a gente vai ter que calcular isso através da integral, ok? O conceito de lei de Gauss, ele é basicamente igual ao conceito de fluxo que a gente tem da mecânica dos fluidos, tá? Então, se a gente pensasse dentro de um tubo, ok? Onde nós temos aqui uma área, nós temos passando um fluido qualquer, ou uma vazão mássica qualquer, ok? Dentro desta areazinha aqui. O conceito da lei de Gauss, do fluxo de campo elétrico, é a mesma coisa, só que em vez de ser uma massa, é um campo elétrico, ok? É um campo elétrico que passa ao redor dessa área, tá? A integral em si ela assusta um pouco, mas na maioria dos casos, o fluxo do campo elétrico ele vai ser simplesmente E vezes A, ok? Na maioria dos casos. Tá? Não vou falar em todos os casos, porque vão ter casos, obviamente, que não vão ser, não vai ser essa integral direta, tá? E aí, com isso, se a gente tiver algum tipo de carga lá dentro, por exemplo, uma carga pontual, ou um fio, ou alguma coisa que a gente sabe qual que é a carga que a gente tem lá dentro, né? A gente tem conhecimento da carga que está dentro do ambiente que a gente está calculando, ou seja, se você tem uma carga qualquer, digamos assim, que você tem um ponto lá dentro, que esse ponto é uma carga, certo? Em volta desse ponto, a gente vai ter que fazer alguma superfície, certo? Para a gente conseguir calcular o quanto essa carga estaria gerando de fluxo elétrico ao redor desse nosso sisteminha, ok? Porque não faz sentido você não fechar esse cara. Por isso que a gente tem a integral cíclica ou a integral fechada, porque a gente precisa fechar esse cara dentro de uma superfície, na qual essa superfície vai ser uma superfície que nós vamos estar criando, certo? Ela pode ser uma superfície grande ou uma superfície pequena, certo? A gente vai criar o formato dela, somos nós que vamos criar, tá? Ou, obviamente, vai ser dada pelo exercício, né? Lógico. E aí a gente vai ter que calcular qual que é a área que está sendo perpendicular ao campo que a gente está tratando, ok? Então, basicamente, é dessa forma que a gente vai aplicar a lei de Gauss, tá? É um pouco mais simplificado,
certo? Existem exercícios que vão ser mais complexos, outros que vão ser menos complexos, para a gente aplicar a lei de Gauss, mas ela, em geral, ela é bem tranquila de ser aplicada, tá? Com isso, a gente pode fazer um exercício que diz o seguinte. Ele fala que no interior de um cubo de lados iguais a L 20 centímetros é colocada uma carga pontiforme de 40 coulombs. Então vamos anotar essa carga, que é igual a 40 coulombs, ok? Então essa carga, vocês estão vendo aí na tela, está dentro desse cubo que tem lado 20 centímetros, ok? No primeiro item, ele pede para determinar o fluxo total de campo elétrico que atravessa toda a superfície fechada do cubo. E ele fala que o cubo está no vácuo. Então a gente pode começar resolvendo esse exercício aplicando, obviamente, a lei de Gauss, que diz que o fluxo elétrico ela é integral fechada de E dA ou Q sobre ε0. Como essa é uma carga pontual que nós temos aí, a gente pode simplesmente fazer só a parte da direita da equação, certo? Ou seja, a gente pode pegar e usar apenas este lado da equação aqui, porque é uma carga pontual, é uma carga determinada que tem lá dentro, não é uma carga em movimento, a gente sabe exatamente quanto é esse valor. E não é apenas um campo que está passando por ali, certo? Você tem uma carga necessariamente. Portanto, a gente pode dizer que o fluxo ele é igual a Q sobre ε0. E isso seria 40 coulombs, certo? Vezes 4π vezes 10 a nona. Opa, desculpa, vezes 10 a nona, não, desculpa. É 9 vezes 10 a nona. Né? Porque 1 sobre 4π ε0 é 10 a nona. Então, só o ε0, 1 sobre ε0 é 4π vezes 10 a nona. Isso vai ser igual, é só a gente multiplicar esse valor, 452 vezes 10 a décima volt-metro. E com isso a gente calcula bem direto, tá? O valor que a gente precisava calcular. Por quê? Porque foi dado diretamente uma carga, certo? Não foi dado um campo elétrico. Contudo, no item 2, ele já diz o seguinte. Ele diz para nós, determine o módulo do campo elétrico num ponto localizado no centro de qualquer um dos lados. Essa é a distância mínima de pontos sobre o cubo até onde está a carga elétrica. Ou seja, se a gente olhasse essa carga de frente, a gente teria essa carga aqui e a gente teria os dois lados do cubo aqui distantes. Eu estou olhando ela por um dos lados, tá? Esta distância total do cubo, ela é 20 centímetros. Como essa carga é uma carga pontual, quer dizer, ela não tem tamanho, né? Então, a distância que a gente tem até aqui é a metade, ou seja, 10 centímetros. Ou se a gente chamasse esse cara aqui de L, esse cara aqui seria L sobre 2, certo? Portanto, se a gente quer calcular o módulo do campo elétrico, para uma carga pontual ela é fácil. O módulo do campo elétrico a gente determina ele direto. Q sobre 4π ε0 vezes 1 sobre a distância que a gente tem ao quadrado. Certo? Se a gente sabe o Q, né? Sabe o valor da carga, sobre 4π ε0 vezes 1 sobre a distância. Nós sabemos agora que a distância é L sobre 2. Então, L sobre 2 ao quadrado, pois L foi dado no nosso enunciado, que era 20 centímetros. Ok? Então, isso dá para nós um campo elétrico de Q sobre π ε0 L ao quadrado.
Porque o 4, esse 4 vai cancelar com o 4 que vai dar aqui ao quadrado, certo? Então, Q sobre π0 vezes 1 sobre L quadrado. E essas informações nós temos. O Q é 40 coulombs. 1 sobre πε0 é 4 vezes 10. Opa! É 4 vezes 9 vezes 10 a nona. Certo? Porque não pode esquecer que 1 sobre 4πε0 é igual a 9 vezes 10 a nona. Se não tem o 4, se o 4 está multiplicando, a gente põe o 4 aqui multiplicando, certo? 4 vezes 9 vezes 10 a nona. Dividido por 20 centímetros, que é 0,2 ao quadrado. Isso vai ser igual a 36 vezes 10 a 12 volts por metro, certo? Com isso daqui, a gente até conseguiria achar quanto é a área desse sistema, né? Na qual estaria esses 6 lados do cubo, né? Se vocês quisessem também, daria para calcular através do fluxo. O fluxo elétrico seria igual a E vezes A, para esse caso aqui. Portanto, o E é igual a φe, fluxo, dividido pela área. Se você tiver a área, são 6 áreas que a gente tem passando aí, certo? A gente tem 6 áreas de lado 20 centímetros, né? Então daria 6 vezes 0,2 ao quadrado, né? E aí a gente conseguiria calcular esses 36 vezes 10 a 12 da mesma maneira. Beleza? Teria como fazer dos dois jeitos. Eu preferi fazer desse porque esse é um pouco mais direto e mais conhecido, ok? Para a gente responder. Porém, se vocês quisessem fazer de outra forma, também daria. Beleza? De fluxo elétrico, acho que é uma revisãozinha aí bacana. Eu vou tentar fazer também de outros assuntos interessantes de Física 3. Tranquilo? Então, por enquanto é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!